Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua justiça. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos em teu nome para bendizer, para exaltar, para glorificar, Pai. Te glorificar, Senhor. Te pedimos que o Senhor ministre nos nossos corações, coloque as palavras certas na minha boca, Senhor Jesus. Eu sou instrumento nas tuas mãos, nos comunica, Senhor, a tua vontade, nos comunica o teu querer, Pai. Continua conosco, fica conosco, permanece conosco, desde agora e para sempre, até a eternidade. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado, engrandecido, bendito seja o santo nome do Senhor, para todos sempre. É motivo de grande alegria estarmos reunidos mais uma vez em mais um domingo especial, para meditarmos nas verdades eternas, para meditarmos nas velhas verdades, na necessária verdade. E isso é algo maravilhoso, porque o que nós estamos a meditar nesta noite, o que nós estamos a meditar neste dia, é uma meditação, é uma mensagem que ecoa desde o início desta passagem que nós acabamos de ver. Esta verdade que está sendo contada pela história, esta verdade que está sendo ecoada em toda a história, que começou a ser divulgada pelas mulheres, por 2 homens, por 12 apóstolos, permeia todos os tempos, permeia todas as eras, permeia todas as estações, e chegou aqui até nós, neste lugar, a quilômetros e quilômetros de distância. Por quê? Porque esta mensagem, essa história, nada mais é do que a verdade eterna, a verdade imutável, a verdade inigualável, de que Cristo Jesus está vivo. Aleluia! Louvado, engrandecido e bendito seja o santo nome do Senhor. Esta é a história, esta é a mensagem, este é o fato mais importante de toda a história, de todo o viver. Não há notícia mais verdadeira, não há notícia mais maravilhosa, não há notícia que transponha o tempo do que esta. Cristo está vivo em todo momento, em todas as horas, que o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso agir seja em direção desta verdade, seja em direção desta mensagem e desta tamanha alegria. Como o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, de que se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a nossa fé é inútil. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis os vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Mas na verdade, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também o homem veio a ressurreição dos mortos. E é isso, meus amados irmãos. O que diferencia o cristão, o que diferencia o cristianismo, o ponto principal, o ponto crucial da mensagem cristã, da história cristã, é a ressurreição de Jesus Cristo. É na ressurreição que é a base da nossa fé. É na ressurreição que é a base da nossa esperança. Como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança é somente nesta vida, se a nossa esperança é somente nesta terra, nós somos os mais indignos de todos os homens.
mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança está naquele que ressuscitou primeiro da morte para a vida eterna. A primícia, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, agora entrando propriamente no texto que nós acabamos de ler, é interessante essa passagem, que eu vou focar principalmente na passagem dos discípulos do caminho de Emaús. Quando ele nos diz, a palavra do Senhor diz assim: nesse mesmo dia. É interessante porque o autor, Lucas, ele já vinha falando que pelo amanhecer as mulheres foram ao sepulcro. E ele conta a história maravilhosamente, de forma cronológica, durante o tempo. E a gente vê que naquele domingo, naquele dia, a mensagem era uma só: Jesus está vivo. A mensagem de manhã para as mulheres foi essa: Jesus está vivo. A mensagem para os dois discípulos pela manhã e ao findar da tarde era essa: Jesus está vivo. E a mensagem final da noite, quando Jesus se apresenta aos 11, é a mesma mensagem: Jesus está vivo. Então a mensagem daquele domingo e a mensagem deste domingo e a mensagem de todos os domingos durante toda a história é uma só: Jesus está vivo. E aí nos diz o texto: nesse mesmo dia, os deles seguiam para o povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, em 60 estados, cerca de 11 quilômetros, e iam comentando tudo o que havia acontecido. É como o irmão Léo citou, interessante, porque no domingo passado, no domingo anterior, Cristo estava entrando em Jerusalém, Cristo estava sendo exaltado como rei. E durante essa mesma semana, ele expulsa os vendilhões do templo. Durante essa mesma semana, aquele que era adorado, Osanas, nas alturas, Osana, vindo rei de Israel, estava sendo achincalhado, estava sendo pedido a sua morte, crucifica. Então ele é condenado, julgado, ele é morto. E agora os discípulos estavam contando sobre esses fatos, discutindo sobre esses fatos. E ao longo da história, esses fatos eles também são discutidos. Ao longo das idades, esses fatos eles são discutidos. E muitas das vezes, ao longo da história, a sociedade, as universidades, até mesmo as igrejas, tentam escorraçar Jesus, tentam esconder Jesus, tentam afirmar, as filosofias desta era, as filosofias deste tempo, tentam deixar Jesus de lado, deixar Jesus escanteado. As artes, as filosofias, todos os pensamentos humanos, humanísticos, mundanos, tentam deixar Jesus ladeado, escanteado, mas nada nem ninguém consegue abafar esta verdade. Nada nem ninguém consegue esconder esta verdade, pois esta verdade ela está latente, ela está patente durante todo o tempo. Esteve, está e estará até a consumação dos séculos.
E nosso papel enquanto igreja do Senhor é ser justamente isso: coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza desta verdade. Desta verdade que tentam escorraçar, desta verdade que tentam destronar, desta verdade que tentam apagar, mas que jamais conseguirão apagar. E por que não conseguiram apagar? Porque, como bem diz a palavra do Senhor, as portas do inferno não prevalecem e não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, como o Tiago pregou no ano passado, é a porta-voz desta mensagem, é a arauta desta mensagem, a mensagem de que Cristo Jesus está vivo. E ao final desta história, tudo será aniquilado, tudo será destruído. Só ficará uma instituição em pé, e essa instituição é a igreja do Senhor. A Babilônia vai cair, todos os governos deste mundo cairão, mas o que vai permanecer de pé, o que ficará de pé, unicamente, é o povo forte do Senhor. E que nós possamos dizer que somos um dos tais. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor para todo sempre. E aí, o versículo 16 vai dizer: mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. E isso é interessante, que por que os olhos deles estavam fechados? E por que muitas das vezes os nossos olhos estão fechados? Porque eles não estavam olhando para Cristo. Eles estavam olhando para os acontecimentos. Eles estavam olhando para a situação como um todo. Mas eles não estavam olhando para a pessoa mais importante, que é Cristo Jesus. Muitas das vezes nós estamos com Cristo ao nosso lado, estamos com Cristo presente conosco na caminhada, mas nós não enxergamos, porque os nossos olhos não estão fitos nele, mas os nossos olhos estão fitos, estamos olhando para as adversidades, estamos olhando para os acontecimentos que estão ao nosso redor, mas o nosso olhar deve ser tão somente para Cristo Jesus. Pois quando olhamos para Cristo, nós enxergamos por completo, nós enxergamos perfeitamente. A leitura que o homem leu, vocês vão se atentarem, ela é muito interessante, porque João vai dizer que ele viu e creu. Não precisou acontecer mais nada, mas quando João viu do jeito que tudo estava, ele viu e creu. Viu e creu, e compreendeu, entendeu aquilo que Cristo sempre falava para eles, que era necessário acontecer. Naquele momento ele viu e creu. Não era necessário mais nada. E que nós também possamos, a cada dia, vermos o agir de Deus, o agir de Cristo nas nossas vidas, e crermos nesta verdade, as verdades eternas, as verdades inigualáveis, imensuráveis do nosso Senhor e Salvador. E aí eles ficaram com os olhos fechados, não reconheceram a Cristo, e Cristo perguntou para eles: o que vocês estão falando pelo caminho? Então eles pararam tristes. E muitas das vezes também isso acontece conosco, pois ficamos tristes, ficamos praticamente cegos, sem vermos a presença do Senhor, sem enxergarmos o Senhor ao nosso lado,
E paramos tristes na caminhada, achando que a sexta-feira é o final, achando que a história se acaba ali, que a história termina ali, na morte. Quando na verdade nada mais é do que o começo do domingo, a ressurreição nos vem com esta verdade, nos vem com esta maravilhosa notícia. E o versículo 18 vai dizer: e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante de Jerusalém e não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele respondeu: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Com os principais sacerdotes e as nossas autoridades se entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse aquele que traria a redenção de Israel. Isso é muito interessante e muito importante, para que as nossas expectativas diante de Cristo não estejam equivocadas, para que as nossas expectativas diante do Senhor não sejam deturpadas, como estava sendo a expectativa deles diante de Cristo. Porque Cristo, ele não veio redimir Israel de forma política, como muitos deles queriam, mas Cristo veio resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Cristo veio ser o pastor deles, veio ser o bom pastor, não somente deles, mas fazer de nós também, que não éramos ovelhas suas, de fazermos de nós que não éramos povo seu, mas fazer de nós povo seu e ovelhas do seu pasto, ovelhas que ele pastoreia. Fazer de nós que não éramos amados do Senhor, mas fazer de nós amados dele. Então, Cristo, ele não veio para que nós tenhamos uma carreira de sucesso. Ele não veio para nos dar uma redenção pessoal, de forma que as pessoas possam imaginar. Mas Cristo veio para redimir os nossos pecados. Cristo veio para nos dar salvação, para nos dar justificação, para nos dar santificação, para nos dar glorificação, para nos reconciliar com Deus Pai. Foi por isso que Cristo veio, para nos reconciliar com Deus Pai. Foi por isso que Cristo veio, para desfazer as obras do diabo. Foi por isso que Cristo veio, para redimir o homem dos seus pecados, das suas falhas, dos seus defeitos. Ele, o Cordeiro perfeito, se fez imperfeito em nosso lugar, em nosso favor. Ele sem mácula, sem mancha alguma. As nossas máculas, as nossas manchas foram postas neles, foram imputadas nele, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância, uma vida verdadeira, uma vida plena de Deus. Nós que estávamos longe, pelo seu sangue, ele nos trouxe para perto de Deus Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós que éramos inimigos outrora, ele agora nos faz amigos seus. Éramos estrangeiros, mas ele nos faz povo seu, povo adquirido com sangue, com preço da cruz do Calvário, derramado, vertido na cruz do Calvário. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor para todo sempre. E aí, além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram.
Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então, mesmo diante de toda a mensagem dos outros, das mulheres, de Pedro e João, ainda pairava a dúvida, ainda pairava a angústia, ainda pairava a ansiedade, ainda pairava a incredulidade, aquele fato que estava desde a manhã, desde a madrugada, sendo noticiado. E muitas vezes também acontece conosco. As evidências apontam dia após dia o cuidado do Senhor. Nós experimentamos dia após dia as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, mas não conseguimos nos tocar, não conseguimos nos reconhecer o viver de Cristo no nosso meio, o viver de Cristo nas nossas vidas. E aí, o versículo 25 vai dizer, Cristo falando para eles. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E isso, meus irmãos, é maravilhoso, isto é algo belíssimo, porque toda a Escritura aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. Aleluia. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. E aqui, claro, nesse texto, está remetendo basicamente ao Antigo Testamento, está remetendo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, e o Senhor começa a mostrar a eles quem Cristo era, o porquê que era necessário Cristo sofrer. E a Bíblia fala, relata, desde Moisés até os profetas, e aqui você vai ver algumas coisas interessantes para a gente meditar. Eu sempre medito e gosto de meditar essas comparações do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Quando falamos de Moisés, nós nos remetemos justamente à Páscoa, o apontamento, quando Deus instituiu a Páscoa para que fosse sacrificado cada cordeiro, por família, para que não fosse os primogênitos mortos. Aqui nada mais é do que um apontamento para o sacrifício de Cristo, para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, do mesmo modo que o cordeiro foi sacrificado para salvar o primogênito das famílias de Israel, Cristo Jesus foi crucificado, foi sacrificado, ofertado, a oferta de Deus pelos nossos pecados para nos salvar. Da mesma maneira, quando eles estavam no deserto, o maná caiu do céu, a providência de Deus caiu do céu. O próprio Cristo falou que ele era o maná vindo da parte de Deus, e aquele que comesse da sua carne jamais teria fome. Então, Cristo Jesus é o verdadeiro maná, Cristo Jesus é o maravilhoso maná, o pleno maná. E quando nós nos apropriamos desta verdade, nós jamais sentimos fome. E da mesma maneira, da mesma forma
que Moisés feriu a rocha e a rocha deu água para o povo, Cristo Jesus é a rocha ferida para dar água a todo aquele que nele crê. Cristo Jesus é a rocha que foi ferida pelos homens para dar salvação. Cristo Jesus é a rocha ferida pelos homens para que eu e você pudéssemos beber desta água da fonte da vida e nunca mais tenhamos sede e nunca mais precisamos buscar outra fonte de água, outro tipo de água, porque esta água ela mata e sacia toda a sede. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. E com relação aos profetas, eu gosto de destacar o profeta Eliseu, porque na vida de Eliseu, nos acontecimentos da vida de Eliseu, a gente vê muita semelhança com a vida de Cristo. Eu gosto de fazer essa comparação, como o próprio Cristo falou, que João era o Elias que havia de vir. E na vida de Eliseu, a gente já vê certos traços, a gente já vê certos acontecimentos que aconteceriam na vida de Cristo. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 4, vai falar a respeito do filho da Sunamita, quando Eliseu, por intermédio de Deus, ressuscita o filho da Sunamita. E a gente vê nos evangelhos o Senhor ressuscitando a filha de Jairo. A gente vê nos evangelhos Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Na vida, é uma coisa que às vezes a gente passa desapercebido, mas o milagre dos pães e dos peixes que Cristo realizou não é o primeiro relato de multiplicação de pães. 2 Reis, capítulo 4, a gente vai ver o milagre dos 20 pães na história de Eliseu. E aí, mais uma vez, fazendo essa conexão com Cristo, como a gente sabe, que Cristo multiplicou pães e peixes mais de uma vez. A gente também vê na vida do profeta Eliseu a cura do oficial Naamã da lepra, e a gente vê nos evangelhos o Senhor curando vários leprosos. A gente vê na vida do profeta Eliseu ele fazendo o machado flutuar, e nós vemos Cristo andando sobre as águas, Cristo andando sobre o mar. Então a gente consegue distinguir e ver várias verdades contidas no Antigo Testamento que apontavam, que direcionavam para a vida de Cristo. Eu não sei, nós não sabemos o que foi que Cristo falou para os discípulos, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, mas eu imagino certamente essas conexões, certamente esses acontecimentos, para mostrar, para provar que Ele é o Senhor da história, para provar, para mostrar que toda a Escritura margeia sobre uma pessoa, Jesus Cristo. Que toda a Escritura, toda a palavra de Deus margeia sobre a autoridade de Cristo Jesus, aponta para Cristo Jesus, nada mais, nada menos do que Cristo Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. O versículo 28 vai dizer: quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Como já foi cantado, assim que o irmão Juliano perguntou para mim qual seria a mensagem, até uma hora tinha comentado, eu falei para ela que seria esse texto. Eu já imaginava que a gente ia cantar Divino Companheiro, essa belíssima canção do Mário Cristão, da teologia cristã.
os cânticos cristãos, e que aquela música seja o refrão do nosso viver, como o Manuel citou, não somente hoje, mas dia após dia, nós possamos tentar orar para que o Senhor fique conosco, para que o Senhor faça morada em nós, morada permanente, morada eterna, até a consumação dos séculos. Nós possamos rogar pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, para que Ele fique conosco, para que Ele esteja conosco. E o versículo 30 vai dizer: estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão, o abençoou, partiu e distribuiu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Isso é maravilhoso. Porque enquanto os discípulos estavam presos nos acontecimentos, quando eles estavam fixando o seu olhar na dificuldade, na angústia, eles em um momento reconheceram a Cristo. Mas na mesa, no partir do pão, na comunhão, após estarem alimentados pela palavra, eles ficaram fixados os olhos no mensageiro, em Cristo. Eles reconheceram. Caíram em si. Então, isso é de fundamental importância a igreja estar reunida. Porque é na igreja reunida, é no partir do pão, é na comunhão que nós reconhecemos que Cristo está vivo. Aleluia. É na comunhão, é no partir do pão, é no estarmos juntos reunidos que nós reconhecemos esta vitória, que nós reconhecemos esta mensagem, que é dita e proclamada domingo após domingo em todos os lugares do mundo, em todos os continentes, em todas as línguas, em todos os povos. A igreja do Senhor está reunida, afirmando, proclamando, testemunhando, confirmando de que Jesus está vivo, e assim será até o final dos séculos. Esta é a verdade da história. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre, pois Cristo Jesus é a nossa paz. Cristo Jesus é a passagem da morte para a vida, e nós somos testemunhas desta verdade. Para encerrar, meus irmãos, como já falei no início, é muito interessante, porque o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele vai começar narrando justamente isso. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres tinham ido ao sepulcro. Agora, nesta passagem que nós meditamos, os dois discípulos, como de Emaús, eles já estavam parte da manhã e parte da tarde, já estava chegando a noite. Por isso que eles convidaram Jesus para vir à mesa. E após isso, Cristo desapareceu no meio deles. Eles que tinham caminhado 60 estados, 11 quilômetros para Emaús, voltaram depressa, correndo para Jerusalém, para testemunhar aos outros que é verdade, Jesus está vivo. E isso era noite. E quando era noite, Jesus Cristo apareceu para eles e se mostrou a eles. E na cultura grega tem uma coisa muito interessante, que ela vai dizer que o homem, ele nasce pela manhã, vive pela tarde e morre pela noite. E a verdade de Cristo, ela é tão maravilhosa, tão impressionante, que Cristo, neste capítulo, está proclamando a sua vitória e está proclamando a sua vida, de quem está vivo. De manhã,
de tarde e de noite. Cristo Jesus está vivo para as crianças que nascem pela manhã. Cristo Jesus está vivo para os adultos que vivem pela tarde. E Cristo Jesus está vivo para os velhos que morrem pela noite. Durante todo o tempo, seja para amanhecer a madrugada, ao entardecer da noite, Cristo Jesus está vivo. Eu agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma vez para encerrarmos. Já louvou? Que você possa entender que essa ressurreição para nós representa tudo. Se Cristo ressuscitou o bom, nós mais ele ressuscitou. E isso é o presente e a esperança do futuro. E não sou dormir, alguém que sono, Porque eu assisti logo, vamos trabalhar no Senhor. Você tem quanto tempo, sabe? Deixar? Mexer, trabalhar.